Boa noite, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Você está pronto para a palavra? Eu tenho muita coisa para falar. Eu espero que você esteja pronto para ouvir aquilo que o Senhor tem para fazer hoje à noite. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Eu tenho percebido, queridos, que muitas vezes a igreja, e quando eu digo a igreja, eu não falo apenas essa igreja, mas eu falo a igreja no seu contexto geral, tem dado ouvidos a um sentimento que precisa ser retirado do nosso meio. Tem dado ouvido a algumas percepções naturais que muitas vezes bloqueia o agir novo de Deus. E a gente precisa estar atento a essas percepções porque é muito sutil. Essa aparência de que está tudo bem muitas vezes bloqueia a tua fome. E muitas vezes você fica dizendo assim: não, está tudo bem, eu estou indo para a igreja, estou fazendo tudo direitinho, não é não? Vou para a igreja às 6 horas, frequento a escola bíblica direitinho da minha igreja, estou sendo fiel no dízimo, estou seguindo todas as diretrizes de um cristão. A gente pensa dessa forma. A gente está seguindo todos os protocolos que um cristão segue. Estou indo para a igreja, estou sendo fiel ao meu líder, à minha célula, aos horários. Está comigo? E às vezes a gente fica dizendo que essa vida nos faz entender muitas vezes, e às vezes a gente é pego por essa sensação de calmaria, de que está tudo bem, de que esse é o resultado que Deus deseja. E às vezes a gente fica olhando para a nossa vida e diz assim: é isso que Deus quer para mim. Só que eu digo que não é. Porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz: o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, Deus não quer apenas salvar o homem, Ele quer que o homem chegue na plenitude. Então, o propósito de Deus não é apenas a gente viver esse padrão de vida religiosa. O propósito de Deus é que você seja pleno, é que você viva uma plenitude em todas as áreas da sua vida. E eu vim falar aqui de um sentimento que precisa sair. Que sentimento é esse, pastor? É um sentimento de inconformismo, um sentimento de conformidade, melhor dizendo. Às vezes a gente vive unções poderosas, tempos gloriosos, e a gente acha que isso é o padrão de plenitude de Deus. Eu quero dizer, Deus tem mais para você. Você pode declarar isso assim: Deus tem mais para mim. Irmão, eu não posso sujeitar a plenitude de Deus ao que eu vivo. Se o que eu estou vivendo de Deus é plenitude, eu estou dizendo que Deus é muito pequeno. Se o que eu estou vivendo em Deus hoje, na minha vida, é o máximo que Deus pode me proporcionar, eu estou dizendo que Deus é um Deus pequeno. Porque eu não vivi nada. Talvez eu estou chegando ainda no nível de 1% do que Deus tem para proporcionar para a minha vida. E a gente fica às vezes dizendo assim: rapaz, eu já vivi tanta coisa boa na vida da fé, já vivi tantas experiências grandiosas e maravilhosas dentro do contexto da igreja, e a gente acha que isso é plenitude, a gente acha que isso é o máximo de Deus. E eu quero dizer, irmãos, não pega Deus e coloca dentro do teu campo de entendimento. Deus é muito maior do que isso. Você está aqui? Não? Já foi. Não sujeita Deus debaixo do teu campo de entendimento. Não importa o quão instruído você seja, Deus é mais inteligente do que você. Aleluia. Não tem como nivelar com Deus o nível da nossa inteligência, irmão. Por mais que a gente ache que isso é plenitude, no que diz respeito a Deus, a gente está ultrapassado. Porque Deus olha para a gente e diz assim: não é nada comparado àquilo que eu tenho para você. Você está comigo? E eu quero te fazer algumas perguntas para me introduzir essa mensagem. Deus me deu uma mensagem muito forte, gente. Forte não no sentido de que, eita, agora o pastor vai descer o cajado na igreja. Não. Forte no sentido de que a gente precisa desse sentimento de autorresponsabilidade, de sair daqui para mudar esse mundo. Eu disse mudar o mundo. Está comigo? Aleluia. Gênesis capítulo 12. Todos abriram comigo? Amém. Glória a Deus.
Só eu que não abri. Aleluia. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12 diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Deus não mostrou ainda. Deus ia mostrar a terra a ele ainda. Isso é importante a gente entender. Preste atenção no que o texto está dizendo. Olha o versículo 2. E farei de você uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás a bênção. Vai para o 3. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti, diga em ti, diga assim, nele serão benditas, acompanhe agora, todas as famílias da terra. Vamos parar por aqui? Preste atenção numa coisa, olha que texto glorioso. Deus vai começar o seu projeto, vai iniciar o relacionamento de Deus com o seu povo. É claro que isso perpassa desde Adão até Abraão, mas a aliança de Deus com o seu povo começa aqui. E quando Deus vai começar a estabelecer algo grande sobre a terra, no que diz respeito à proporção, a entendimento, a bênção, aquilo que Deus esperava de um povo que fosse diferente dos demais, Deus, ele sempre vai usar um homem, e Deus usou Abrão aqui. E Deus fala com Abrão e diz assim: olha, preste atenção, sai da tua terra e você vai para uma terra que eu vou te mostrar, e tu serás uma bênção. Eu não sei se você está entendendo, mas quando a gente lê o texto, Abraão não vai receber a bênção. Ele não vai receber uma bênção. Ele estava para se tornar a bênção. Quando Deus fala com ele, o posicionamento que Deus estava requerindo de Abraão, ia tornar ele uma bênção, ao ponto de, a partir dele, as demais famílias da terra recebessem aquilo que Deus tinha para ele. Preste atenção numa coisa. No decorrer da nossa vida cristã, nós oramos muito para sermos abençoados e para a gente ter a bênção. E esse sentimento, muitas vezes, de conformidade faz com que a gente confunda duas coisas. O que, pastor? O ter e o ser. Diga assim comigo, diga ter e ser. Aqui, o texto não está dizendo que Deus ia dar uma bênção a Abraão. O texto está dizendo que Abraão ia se tornar a bênção. Ele ia ser a própria bênção. Abraão, em ti seriam abençoadas, será abençoada todas as famílias da terra. E Deus falou comigo acerca desse texto, diz assim: chegou a hora de um novo sentimento começar a ser expandido no seu coração. E quando Deus me chamou para uma nova etapa do meu ministério, eu tive que entender algumas coisas que talvez estavam obscurecidas na minha vida há tempos atrás. E Deus começou a clarear o caminho. E eu fui seguindo esse rio, esse fluxo do Espírito, e coisas foram tratadas no meu coração. E aquilo que chegou aos meus ouvidos, eu quero compartilhar essa porção com você. Irmãos, nós pedimos tanto bênção de Deus. Nós estamos a todo momento pedindo e nos relacionando com Deus no tocante ao dar e receber, como Paulo diz lá em Filipenses 4, né? E a gente está sempre nesse relacionamento com Deus, acerca do dar e receber. Talvez mais do lado de Deus do que do nosso, no que diz respeito a receber, porque a gente espera muitas vezes mais de Deus, você sabia? E a gente espera que as coisas aconteçam da parte de Deus. Só que deixa eu dizer alguma coisa para você: Deus também espera que algo aconteça da sua parte. Do mesmo jeito, na mesma proporção que você gera expectativas em Deus, Ele também gera expectativa em você. E Deus estava gerando expectativa de que Abraão se posicionasse. E deixa eu dizer algo para você: ele se posicionou. Porque diante de uma instrução que parecia loucura, ele foi fiel.
Deus não mostrou a terra, Deus não mostrou a bênção, Deus não disse como ia ser, Deus não disse como seria, que iria acontecer, Deus não liberou o recurso na hora. Você está comigo? Deus não deu um mapa, né, com um xizinho no mapa para ele discernir até onde ele iria. A terra é essa aqui, vou marcar um X aqui para tu se ligar onde é a terra. Deus não fez isso, irmão. Deus disse: sai e faz o que eu estou mandando. E ele obedeceu. E a partir desse posicionamento ele diz: olha, se tu for fiel a essa instrução, eu vou te tornar uma bênção. E sabe, irmãos, esse sentimento invadiu meu coração. Por quê, pastor? Porque o ter só vai chegar quando você ser. Vou dizer de novo: o acesso ao que Deus tem só vai ser possibilitado quando você se tornar o que Deus já providenciou para que você se torne. Muitas vezes nós estamos querendo acessar o que Deus tem, sem querer nos tornar a pessoa que Ele deseja. E a gente está todo o tempo dizendo assim: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero possuir, eu quero ter. E a gente muitas vezes se depara com um evangelho muito terreno. Não é ou não? E eu tenho batido nisso. Vocês sabem que todas as vezes que eu prego, eu falo sobre isso. A gente está se deparando com um evangelho muito terreno. Eu vou ter, eu vou possuir, é meu, certo? A Bíblia diz que possuímos em Cristo todas as coisas. Nós temos direito, mas preste atenção numa coisa: o acesso para que eu possa ter e conquistar essas coisas é pelo ser. Você está comigo? E a gente vai ver isso na vida de Jesus daqui a pouco. Eu não tenho como acessar o que Deus tem sem me tornar a pessoa que Ele quer que eu me torne. Eu sempre cito esse testemunho, essa ilustração. Deus não vai dar chave na mão de criança. Por quê, irmão? Porque chave é um objeto que só o adulto sabe o simbolismo que tem. A criança, ela pega a chave e ela bota na boca, porque ela não sabe da serventia que tem daquilo ali. Chave abre coisas, aciona coisas. E Deus não vai entregar a chave a menino. Deus vai entregar a chave para aquele que sabe usar, para aqueles que têm o intelecto, a intenção voltada para fazer aquilo que Deus está mandando. É por isso que nesse tempo a gente precisa abrir mão de um sentimento de possuir sem se tornar. E nós vamos possuir. E é bíblico ter. E é bíblico querer possuir aquilo que Deus tem. Mas a gente não tem acesso ao que Deus tem sem antes nos tornar a pessoa que Ele deseja. Aí Ele fala para Abraão: olha, tu vai ser próspero, tu vai ser abençoado. Eu vou amaldiçoar as pessoas que te amaldiçoaram, vou abençoar as pessoas que te amaldiçoaram, que te abençoarem. Você vai ser próspero. Ele já era próspero, e com essa provisão de Deus ele ia se tornar muito mais próspero. Porque a bênção de Deus, irmãos, ela enriquece e não acrescenta dores. Diante desta instrução, Abraão estava passando para um tempo onde ele nunca imaginaria de riqueza, de glória, de graça, de expansão, de autoridade. Está comigo? E o que aconteceu depois disso foi exatamente aquilo que Deus havia dito. Ó, você vai, e a partir do momento que você se posicionar, as coisas vão começar a acontecer. Irmãos, Deus é Deus. E Deus não precisa daquilo que Ele pede a você. Você sabia disso? Pastor, Deus está me pedindo recurso. Você acha que Deus precisa do seu recurso? Quem precisa é você. Porque Deus quer fazer com que aquilo que você está dando se torne solução para a sua vida. Vou dizer de novo, acho que você não entendeu. Às vezes Deus fala com você e diz assim: ó, dá isso. O recurso precisa ser ofertado. E muitas vezes ele fica dizendo: Deus não precisa do meu dinheiro, Deus não precisa do meu recurso. Mas por que Deus pede essas coisas? Deus não precisa daquilo que você pede. Você está comigo? É porque Ele quer pegar isso como matéria-prima para que você possa receber a solução a partir disso. Deus é Deus. Deus, ele é autossuficiente, autoexistente. Ele não precisa de mim para ser Deus. Não precisa. Mas por que Ele deseja que eu participe? Porque Ele deseja que eu coloque as minhas mãos. A gente vai entender o princípio do ser, para que você tenha.
Diga assim: eu preciso entender o princípio do ser, para que eu possa possuir. Diga assim: sem ser, não consigo ter. Diga de novo, diga: sem ser, não consigo ter. Agora vai lá para Mateus 3. Aleluia. Tem alguém entendendo alguma coisa aí? O teu posicionamento pode abençoar multidões. Às vezes a gente acha que uma atitude de obediência não muda nada, mas a atitude de obediência de Abraão de sair mudou toda uma nação. Talvez você não tenha entendido. Eu disse: às vezes a gente acha que uma mínima atitude de obediência não muda nada, mas essa mínima atitude de dar ouvido à voz de Deus, de dizer assim: eu vou, mudou a história de uma nação. E às vezes a gente fica dizendo assim: não, eu não vou fazer isso não, porque isso aqui é muito simples. Mas Deus, irmãos, Ele tem algo com gente simples, então é diferenciado. Deus quer que você seja fiel no simples. Amém? Mateus capítulo 3 diz o seguinte, versículo de número 13: então veio Jesus da Galileia para ter com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João, ele estava se opondo, dizendo: eu é que careço ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus disse, porém: deixa agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. E então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, logo saiu da água. E eis que se abriram os céus. Diga: se abriram os céus. E uma voz dizia dos céus: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. A intenção de Deus aqui não era deixar Jesus mais filho, porque Jesus era filho e ele mesmo sabia que era filho. Você acha que Jesus tinha alguma dúvida até o batismo? Vamos lá, gente, vamos interagir aqui. Você acha que Jesus tinha alguma dúvida até o batismo? Jesus foi batizado com 30 anos e deu início ao seu ministério. Você acha que até os 30 tinha alguma dúvida e Jesus precisava naquele momento, sabe? Não, peraí que ele está meio duvidoso. Para dar um gás assim no ministério dele, eu vou dar um gás assim diferenciado no ministério dele. No começo agora, que ele vai começar, o bichinho precisa de uma força, né? Diferente. Eu vou afirmar, eu vou dar uma afirmaçãozinha assim para ver se ele melhora. Lembra aquele filho que muitas vezes está emburrado com alguma, né, com algumas incertezas no seu coração, e você, para dar uma acalmada no bichinho, você diz: fica assim não, meu filho amado, você é uma bênção na minha vida. Às vezes até sem um menino ser, mas você fala, não é? É assim ou não? Para o menino às vezes acalmar, deixar aquela angústia. Às vezes ele está tão manhoso assim perto de você, sabe aquele menino manhoso? Aí você assim: fique desse jeito não, engula o choro, não pare de chorar. Às vezes o menino está chorando, a gente diz assim: meu filho amado. A gente dá um elogio para tentar amenizar o sofrimento da criança. Não é assim, né? Tu acha que Jesus quis fazer isso aqui com... Deus quis fazer isso com Jesus? Vou perguntar a última vez: será? Eu acredito que não. Jesus estava muito convicto do seu ministério. Ele vai até o batismo para cumprir toda a justiça, como o texto diz. Quando ele se submete ao batismo, que ele desce as águas, quando sobe, Deus enxerga aquela atitude como o potencial que estava faltando para que Jesus colocasse o pontapé inicial no seu ministério. E quando ele se submete e cumpre toda a justiça, meu Deus, como ele começou de uma forma extraordinária. Não, você não está entendendo. Como ele começou de uma forma extraordinária. E aí Deus olha para aquela atitude de se submeter a alguém que talvez ele nem precisaria se submeter.
Porque o ministério de Jesus foi muito mais grandioso do que o ministério de João. Eu já até ministrei sobre isso. Você está comigo? Aí ele se submete a alguém inferior a ele para dizer assim: ei, eu estou cumprindo a justiça, eu estou fazendo as coisas de uma forma, no padrão que Deus quer. Aí ele vai, se submete e o céu se abre. Quando o céu se abre, preste atenção, a Bíblia diz que é Deus que fala. Uma voz é ouvida do céu e Deus está falando com Jesus ali: tu és o meu filho. Agarra isso aí. Aí eu quero te perguntar, no texto seguinte a Bíblia diz que Jesus é conduzido pelo Espírito para o deserto. Como você acha que Jesus foi para o deserto? Não, gente, vamos falar aqui. Como você acha, depois de um momento como esse, que Jesus foi para o deserto? Sabe quando você recebe uma palavra de encorajamento? Você já está convicto, você já está cheio de fé, você já está desejoso para avançar, você já está fervoroso, só que vem alguém e diz assim: ei, eu estou com você nessa jornada. Essa frase de Deus não foi para empolgar Jesus, porque Jesus já estava empolgado, mas Deus, diante dessa afirmação, queria dizer: você não está sozinho na sua jornada. Por mais que ele já soubesse disso, mas Deus fez questão de dizer: eu sei que você sabe que eu sou seu pai, eu sei que você sabe que eu vou estar com você, mas deixa eu afirmar: tu és o meu filho. É quando você chega para um filho que ele sabe que você é pai dele, ele sabe que você ama ele, mas não é porque ele sabe que você ama que você vai deixar de dizer. É ou não? Aí ele chega para Jesus e diz assim: ei, tu és meu filho, e eu quero dizer que no teu começo eu estou contigo. Eu tenho prazer em você, eu me alegro com a sua vida. Como você acha que Jesus foi para o deserto? Se ele já estava crendo mesmo. Aí a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Coisa boa, né? Tentação. Quando Jesus é tentado, o diabo ele vai justamente na necessidade, porque Jesus tinha passado 40 dias sem se alimentar direito. Sem se alimentar, na verdade. E a Bíblia diz que no final dos 40 ele teve fome. Está comigo ou não? É interessante porque o diabo tenta Jesus de outras formas. Leva Jesus para o pináculo do templo, tenta Jesus de outras formas, pede para Jesus se precipitar do mar. Mas a primeira é sobre comida. E por quê? Porque depois dos 40 dias ele teve fome. Está comigo? Aí o diabo vai tocar mesmo na necessidade, naquilo que talvez fosse mais fraco para Jesus cair. Eita, diabo. É porque ele não conhecia quem tinha já falado com ele, quem estava do lado dele. Está comigo? Aí ele foi mesmo na necessidade, achando que pelo fato de Jesus ter passado 40 dias sem se alimentar, ele ia cair, porque era a necessidade, era aquilo que o corpo estava pedindo. Afinal de contas, o homem precisa comer. O ser humano precisa se alimentar para poder ficar em pé. E ele achava que ia pegar Jesus na necessidade. Ô glória! O que é que acontece? Jesus dá uma resposta assim: nem só de pão. Quando eu li esse texto, aí veio, eu vou falar igual a Jeremias, né? Aí veio a minha palavra do Senhor. Porque quando eu li esse texto, o Senhor falou comigo. Você acha que isso foi uma resposta simples e comum? Quando ele disse: nem só de pão viverá o homem, é como se ele estivesse dizendo assim: eu sei quem eu sou. Vou dizer de novo, para ficar cravado na sua mente. Quando Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, é como se ele estivesse dizendo assim: eu sei quem eu sou. Você não vai colocar dúvida. Você não pode colocar dúvida naquilo que eu já sei, naquilo que eu já conheço do meu Pai. E quando a gente entende isso, a gente passa a se comportar diante dessas coisas de uma forma diferente. Porque eu não vou ter a bênção.
Eu vou tomar aqui mesmo, quando sou nem digno de tomar nessa taça aqui. Jesus entendeu que o propósito da sua vida não era ter apenas. E olha que Jesus tinha muita coisa. Só que ele entendeu que era muito maior, porque o que dava acesso ao que ele tinha era quem ele era. Por isso que ele se posicionou de uma forma tão firme na sua vida contra pessoas que queriam tirar ele do rumo dele, do foco dele. Às vezes a gente diz assim: rapaz, Jesus era tão duro com algumas pessoas. Todas as vezes que alguém queria distrair Jesus daquilo que ele precisava fazer, ele era duro. Por quê? Porque ele sabia quem ele era. Pastor, e qual o sentimento que eu falei no começo da mensagem atrapalha muitas vezes o crente de viver o melhor de Deus? É esse sentimento dizendo assim: olha, eu vivi tantas coisas em Deus, vivi tantas coisas no Senhor, e talvez Deus tenha silenciado comigo. Já viu essa expressão, que Deus fica em silêncio? Já viu, não? Deus fica em silêncio. Não, irmão, a gente para de ouvir Deus, aí ele continua falando. Deus nunca para de falar, porque Ele é a palavra. Vou dizer não, porque Ele é a palavra. Ele não vai parar de falar. Enquanto você encarar isso aqui como um livro, você nunca vai prosperar. A palavra, irmãos, não é um livro, é uma pessoa. Você nunca vai prosperar se você encarar isso aqui como um livro. A palavra, ela é uma pessoa. Um livro, você tira conhecimento do livro. É ou não é? Um livro você abre e você tira conhecimento, você tira instruções, você tira uma historinha do livro, você tira às vezes uma lição, um ensinamento. Com uma pessoa você não faz isso, com uma pessoa você se relaciona. Eu vejo muita gente pegando a palavra e dizendo assim: é bom, é um bom manual de instruções. Eu digo: é mais do que isso, é uma pessoa. Que a gente, quando imerge na revelação disso aqui, a gente passa a ver e a entender o plano de Deus para a minha vida e o que Deus espera de mim. Porque a gente olha para a nossa caminhada e a gente diz: rapaz, está tão bom. Rapaz, está tão maravilhoso aqui, nesse cantinho maravilhoso aqui onde eu estou. Oh glória, como está perfeito aqui, vivendo essa vida. E Deus está sinalizando, dizendo assim: não é plenitude ainda do que eu tenho para você. E às vezes a gente fica com dificuldade de romper, porque esse plano aqui onde a gente está, muitas vezes é tão maravilhoso, é tão gostosinho, né? Esse processo de vida religiosa, muitas vezes as pessoas amam isso. Só que na verdade Deus quer estourar a nossa bolha, o nosso balão, para que a gente rompa em fé para níveis maiores. Níveis maiores. Pastor, e que nível maior é esse? É de você entender que você nunca vai possuir sem ser. Pastor, Jesus operou em coisas extraordinárias. Ele ressuscitava mortos. Ele curava enfermo. Ele operava milagres. Ele alimentou uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes. Ele operava coisas que aos olhos humanos era impossível. Sim ou não? Ele operou milagres. Fez cego ver, surdo ouvir, paralítico se levantou. Era ou não? E por quê? Vou te contar o segredo. É porque em cada lugar que Jesus ia e as pessoas perguntavam a ele como ele realizava essas coisas, ele disse: eu não vim realizar a minha vontade. É porque um filho, irmãos, ele tem prazer em realizar os sonhos do pai. Você sabia? Ele quer agradar. Ele ama ver seu pai feliz. E naquele contexto era tão glorioso, porque Jesus honrava a Deus o tempo todo. As pessoas iam até ele e diziam assim: ó, quem vê a mim vê o pai. Eu vim aqui, essas palavras que eu estou falando, eu não as falo de mim mesmo, mas eu estou falando porque eu vi alguém fazendo. Não vem, essas coisas que eu estou operando aqui não vem de mim, é porque eu me posiciono nele.
tinha um relacionamento, Jesus tinha um relacionamento com Deus de uma forma tão profunda. Você está comigo? Que no desgaste da sua vida aqui na terra, ele não ia procurar suas soluções em pessoas, mas ele ia procurar em pessoas naturais, mas ele ia orar. E numa oração poderosa, talvez uma das mais conhecidas, que talvez não, todo mundo aqui conheça, que é a oração do Pai Nosso. E Jesus vai ensinar os discípulos a orar. E é interessante, porque os discípulos, diante de tanta coisa que eles poderiam aprender os milagres, eles poderiam tentar fazer Jesus ensinar como é que operava naquelas coisas, mas é interessante que você não vai ver em lugar nenhum na Bíblia algum discípulo perguntando a Jesus como é que ressuscita alguém ou como é que cura. Está comigo? Só que os discípulos chegam para Jesus e dizem: mestre, a gente quer aprender como é que ora. Ensina-nos a orar. Na Bíblia inteira, nos evangelhos, quando você vai ler Mateus, Marcos, Lucas e João, você nunca vai ver um discípulo pedindo a Deus para ensinar algum milagre sobrenatural a Jesus. Mas nesse texto da oração do Pai Nosso, os discípulos chegam e dizem: Senhor, mestre, ensina-nos a orar. Aí Jesus vai ensinar uma oração de um filho que, meu Deus, deixa eu dizer algo para você, tem algo de revelação nessa oração, mesmo que algumas pessoas tenham isso como comum e ora como se fosse uma penitência. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olha para cá. Jesus disse assim: olha como é que ora. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, na terra como no céu. Preste atenção numa coisa, ele vai pedir alguma coisa depois daí, porque ele diz assim: o pão nosso. Só que antes dele pedir o pão, ele diz assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o seu reino e faça a sua vontade. Jesus entendia que não tinha como desfrutar da provisão sem entender que era ele que governava. Vocês não estão entendendo isso não? Jesus entendia, ele estava passando a revelação para os discípulos. Não tem como desfrutar da provisão se você entender quem é que manda. Venha a nós o seu reino, seja feita a vontade dele na minha vida. Abraão entendeu isso. E quando Abraão entendeu isso, ele era a própria bênção. Abraão não precisava pedir para ser abençoado, irmão. Onde ele tocava, o negócio prosperava. Você está comigo? Abraão não precisava, preste atenção, olha só, se preocupar com como ia ser. Por quê? Porque Deus prometeu a sua companhia. E quem anda com Deus não pode estar perdido, irmão. Você já saiu de algum lugar sem saber o destino? Normalmente só doido faz isso, viu? Porque não tem como pedir um táxi ou um Uber sem a gente dar o destino final. Imagina aí, você pedindo um aplicativo, aí você chegar e dizer assim: opa rapaz, tudo bom cidadão? Tudo bom. Onde é que o senhor vai? Não sei não, anda aí, pode ir embora. O motorista vai dizer: eu acho que não sei o que foi que aconteceu com esse sujeito. Tá muito bem não. E dentro do seu coração tem paz, porque você está seguindo uma instrução de Deus. Aí Deus diz: Abraão, vai. Por quê? Porque eu estou a ponto de te tornar algo que tu nunca imaginasse que tu ia se tornar. Olha para as estrelas do céu, incontáveis. Olha para a areia do mar, incontáveis. Ele disse: assim será você e a sua descendência. Assim será a tua casa, Abraão. Agora você não pode olhar para o natural, você não pode olhar para a circunstância natural. Você tem que olhar para aquilo que eu estou te tornando, aquilo que eu estou fazendo com você. Você tem que olhar para aquilo que eu estou fazendo com você. Do mesmo jeito Jesus se posicionava. As circunstâncias se levantavam para barrar o propósito e a fé, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Mas ele sempre se posicionava como filho de Deus. Verdadeiramente,
ele era filho de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa tirar do nosso coração esse sentimento de querer fazer sem ser. Muitas vezes você está até com a intenção boa, mas não tem as ferramentas para isso. E vai ser um peso para a sua vida. Muitas vezes você está querendo crescer, mas falta habilidade, falta ferramenta, falta unção necessária para você atuar naquela direção que Deus está dando. Muitas vezes a gente até tem aquela empolgação, mas a empolgação é diferente da visão. A visão, ela nunca passa, ela permanece. A empolgação, a gente começa naquele fogo de palha no começo, mas logo acaba. O empolgado, quando ele se depara com uma visão, se ele não se associar a uma visão, ele vai estar fraco. Pode prestar atenção, uma pessoa empolgada para querer fazer a coisa, eu não estou tirando a sua empolgação não, fica empolgada, amém, irmão? Mas se você vê alguém empolgado demais, e essa pessoa tem um histórico de desistência, talvez ela desista nos próximos dias. Por quê? Porque o empolgado, ele não conseguiu desenvolver algo glorioso, chama-se perseverança. Está comigo? E só tem uma forma de você desenvolver perseverança. É quando você dá ouvido à instrução de Deus. E como é que a gente vai dar ouvido à instrução de alguém que a gente não conhece? É por isso que eu preciso deixar de tornar as coisas como comum e passar a aceitar a realidade espiritual que Deus está colocando na minha vida. Deus está te pedindo o quê? Olha para mim. O que é que Deus está te pedindo? O que é que Deus está te pedindo? Não responda não, viu? O que é que Deus está pedindo a você? O que é que Deus está pedindo para vocês? O que é que Deus está pedindo para você? Deus pediu algo a Abraão, para que ele pudesse se tornar alguma coisa muito maior do que ele esperava. Ei, o que é que Deus está pedindo para você? Você está mais preocupado com o fazer ou com o ser? Com o ter ou com o ser? Porque muitas vezes a gente fica preocupado dizendo assim: eita, eu preciso fazer, eu preciso corresponder, eu preciso, preste atenção, eu preciso fazer aquilo, o recurso precisa chegar, eu preciso me mover naquela área, meu Deus, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer, eu preciso ativar essa área. Eu preciso que as coisas funcionem no meu casamento. Eu preciso que as coisas funcionem na minha vida financeira. Eu preciso que as coisas funcionem e a gente quer a provisão de Deus para essas áreas. É ou não é? A gente quer a provisão de Deus para cada área na nossa vida. Só que você já parou para pensar numa coisa? Você está se tornando a pessoa que Deus deseja? É igual no relacionamento. Eu estava conversando esses dias com um jovem. E ele disse assim: pastor, eu quero uma pessoa assim, 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 assado. Eu disse: você é essa pessoa? Porque a gente, irmãos, só pode projetar nas pessoas aquilo que somos. Se você não é aquilo que você está projetando na vida de alguém, então está fora da visão, porque você vai estragar a vida daquela pessoa que está tão bonitinha. Então quando eu faço parâmetros no que diz respeito a Deus, eu preciso me incluir, a minha vida precisa estar inserida nisso aí. O que é que Deus está pedindo para você? Deus não precisa do que Ele pediu. Pastor, e o que é que Ele quer? Ele quer ver uma atitude de fidelidade. Somente. Por quê? Porque Ele está prestes a fazer algo grande. Será que Deus não podia tornar Abraão uma bênção sem que ele saísse da terra? Será que Deus não podia tornar Abraão uma bênção sem que ele saísse da terra? Mas por que Deus pediu para ele sair? Porque aquela atitude de renúncia fez com que algo no coração de Deus fosse sinalizado. Ele crê verdadeiramente. É por isso que quando Deus te dá uma visão, quando Deus coloca algo no seu coração para você fazer, Deus está sinalizando as ferramentas, as habilidades, sim, o projeto,
é como se você tivesse com um grande papel, com uma caneta, rascunhando. E Deus vai dando as direções e você vai rascunhando. Sabe como é, não? E antes do desenho, antes da arte principal, sempre tem um rascunho. E você vai rascunhando, Deus vai dando. E você vai colocando lá no papel. E aquilo vai crescendo dentro de você. E você, glória, Deus é bom. Deus está dando as ferramentas, as habilidades. E aquilo vai crescendo, você vai escrevendo. Só que a atitude daquilo sair do papel e dar um pontapé inicial, aí Deus vai pegar junto com essa atitude aí inicial. Você está comigo? Pastor, é porque o meu projeto é muito pequeno, então não é de Deus. E como é que o senhor afirma isso com tanta veemência? Porque, meu Deus, não trabalha com coisas pequenas, irmão. Ah, você não entendeu não. Eu disse, você tem um projeto pequeno, não é de Deus. Por quê? Porque o meu Deus, ele não trabalha com coisa minúscula, pequena. Tudo de Deus é sobejante, é para sobrar, é abundante, é grande demais. Quando Deus fala com Abraão, ele diz assim, a tua descendência será como as estrelas do céu. Meu Deus do céu. Tudo de Deus é exagerado. As coisas que Deus tem para fazer na sua vida, as coisas que estão sendo projetadas, você está comigo? Fica tranquilo. Se está projetado no coração de Deus e Deus já sinalizou que ia acontecer, vai acontecer. Agora preste atenção, a questão não é o projeto, a questão é quem eu sou no projeto. Vou dizer de novo, a questão não é o projeto, porque se está no coração de Deus, Deus vai fazer acontecer. Agora a questão é quem eu estou sendo no projeto. Quem eu estou sendo no projeto? Deus tinha um projeto para a vida de José. Você está comigo? E o posicionamento dele fez com que Deus ampliasse o campo de atuação dele. Como assim, pastor? José, ele se preocupou mais com ser do que com possuir. Porque foi oferecido a ele algo e ele rejeitou. Pastor, como assim? Eu não vi na Bíblia alguma coisa sendo oferecida a José. Você acha que se José tivesse se deitado com a mulher de Potifar, ele não teria uma autoridade maior dentro da casa, não? Porque a mulher iria encobrir, ia talvez dar benefícios a José que ele não tinha antes. Talvez ele deixasse até de ser escravo. Ah, irmão, você não está entendendo, não. Talvez ele deixasse até de ser escravo se ele tivesse rendido àquela distração. Não era? Se ele tivesse se rendido àquela distração. Só que não era o projeto de Deus para a vida dele. Muitas vezes coisas acontecem diante da gente que até aparentemente é bom, mas não é o que Deus quer. Aí deixa eu dizer algo para você. Aí ele se preocupou mais com você. Por quê? Porque ao invés dos benefícios, talvez que aquela mulher pudesse proporcionar a ele ali momentaneamente, ele disse assim, não, meu caráter ninguém toca. Ele disse por quê? Porque de que maneira, de que modo? Como? Eu amo essa afirmação de José, porque ele não vê possibilidade do coração dele de querer outra coisa. Ele diz assim, como eu posso fazer algo? Como eu posso fazer algo que vai magoar, entristecer o meu Deus? De que maneira eu posso me posicionar dessa forma? Jamais. Isso é tão glorioso, irmãos, que através dessa atitude, o que é que acontece? José vai para a cadeia. Aí talvez a gente tenha dito assim, mas não era melhor ter cedido, né, a distração? Mas quando Deus está sinalizando algo grande, Ele começa a dar indícios. E o primeiro indício é a prosperidade do carcereiro. Quando José vai para a prisão, o carcereiro começa a prosperar. E aquilo já era o princípio do Egito prosperando. Você não está entendendo, não? Aí a fama de José dentro da prisão atiçou os ouvidos do faraó. Porque José interpretou o sonho do copeiro e do padeiro. Está lembrado disso ou não? Isso chega nos ouvidos do faraó.
Quando ele interpreta o sonho, a declaração de Faraó acerca de José foi algo interessantíssimo, porque ele diz assim: não tem como não ser você. Quando você se preocupa com o ser antes do ter, você começa a possuir. Aí José, que não tinha nada, agora era governador, agora tinha tudo. Mas por quê? Porque ele se preocupou com a essência. E quando você vai ler a Bíblia, você vai ver outros homens que se corromperam. Por quê? Porque não deram ouvidos àquilo que era mais importante. E qual é o sentimento que eu preciso eliminar do meu coração? O sentimento de querer possuir as coisas sem antes se relacionar com Deus. E eu já cometi muito esse erro na minha vida, de querer que as coisas aconteçam sem antes eu viver um relacionamento. E às vezes eu olho para a minha vida e a gente diz assim: meu Deus, por que a minha vida está dando errado? Mas porque a gente está esquecendo do princípio. Quando a gente quer viver alguma coisa com alguém, preste atenção, eu sempre cito essa ilustração. Quando eu conheci minha esposa, a gente foi se relacionando ao tempo, com o tempo. Começou com as trocas de mensagens. A gente não disse eu te amo um pro outro na primeira conversa. Talvez tem gente até que diga, né? Mas comigo não foi assim. A gente foi subindo nos degraus da intimidade. Tá comigo? E aí as coisas foram começando a crescer. Começamos a orar num propósito ali que Deus tinha pra gente. Depois começamos um relacionamento verdadeiramente. Depois as coisas foram começando a, né? Noivamos, casamos, mas é um processo. Você não pode usufruir, eu digo isso da melhor forma possível, da melhor maneira possível, das ferramentas que aquela pessoa tem. Como assim, pastor? Que ferramentas? Aquela pessoa vai te oferecer coisas que não tem em você. Como assim? Minha esposa tem características nela que eu não tenho. E Deus usa essas características e ferramentas que tem nela para me abençoar. Você está comigo? Por isso que no relacionamento sempre tem um que com personalidades diferentes, com ferramentas diferentes que agregam um na vida do outro. Só que você não usufrui disso antes de se relacionar. Só no relacionamento você começa a ter essas percepções. E como aquilo é abençoador para a sua vida. Porque às vezes tem um que está meio triste assim, o outro vem com a palavra de fé e levanta. Às vezes um não sabe lidar bem com dinheiro, o outro sabe. Aí o administrador é essa pessoa que sabe lidar bem. Tá comigo? Talvez um tenha mais percepção acerca das coisas da casa, o outro não. E eles vão se completando no que diz respeito a essa vida. Você tá comigo? Talvez um tenha mais inclinação para as coisas espirituais do que o outro. Aí esse dá força, lê a Bíblia em casa, chama o outro para essa percepção, essa dimensão espiritual. Tá comigo? Sempre vai ter um que tenha ferramentas para ajudar e agregar o outro. Aí eu te digo, como é que você vai usufruir disso sem um relacionamento? E com Deus? Deus quer agregar coisas em você. Que empolgação maravilhosa. Eu disse, Deus quer agregar coisas em você. Aí eu te digo, você está aberto a se tornar a bênção? Eu não sei você, irmão, mas onde eu chego as coisas têm que acontecer. Por quê? Porque eu não tenho alguma coisa, eu sou a bênção. Quando você está fora, as pessoas sentem falta de você. Eu estava no trabalho, eu tirei férias. Aí quando eu voltei de férias, fizeram um bolo, um café. E disse, a gente estava com muita saudade de você, você faz falta aqui. Você está comigo? Quando você está fora de casa, é um alívio ou é saudade? Graças a Deus, fulano saiu. Eita, meu Deus, que coisa linda, daqui a pouco ele está chegando. Eu estou ansioso pela presença dele. Como ele faz falta? É uma bênção essa pessoa. E quanto mais bênção você é, mais você agrega.
Mas você agrega na vida do outro. Mas eu preciso estar aberto a isso. Você precisa estar aberto. Aonde você chegar. Eu não estou dizendo para você mudar a sua oração, não. Pode pedir para Deus lhe abençoar, apesar de você já ser abençoado. Pode pedir, não tem problema não. Agora, seja a bênção na vida de alguém. Quando Deus quis mudar a história de uma nação, Ele usou um homem. Para Deus mudar Samaria, Deus só precisou de Filipe. Para Deus mudar, libertar a nação de Israel, Deus só usou Moisés. Claro que teve os coadjuvantes, né? Arão. Mas o líder principal foi Moisés. Você está comigo? Quando Deus quer ser resposta na vida de alguém, Ele não vai usar um anjo. Estou falando na realidade da nova aliança. Está comigo? Ele não vai usar, eita, glória a Deus, aquela cadeira, ela vai flutuar assim e uma voz vai sair dela. Deus não vai usar isso não, irmão. Deus vai usar uma pessoa. Alguém que deseja. Alguém que deseja. É por isso que eu digo, Deus tem mais para você. Não perde esse sentimento, sabe? De dizer assim, é até aqui. Não é até aqui. Deus quer mais de você. Deus quer mais. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eita, Deus bom. Tá comigo? Fica tranquilo, irmãos. Estou dentro do horário. Fica suave, leve. Oh, Deus bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus sempre vai contar com você. Só que a efetivação do plano de Deus para a sua vida não vai ser de qualquer jeito. Pastor, o que é efetivar? É tornar real. Deus quer contar com você. Mas a manifestação disso só depende da sua vida. E eu vejo tantas pessoas vivendo uma vida comum e achando que é a melhor vida do mundo. Eu vejo tanta gente vivendo uma vida natural achando que é a melhor vida do mundo. Eita, meu Deus, como é bom viver. Eu dizia porque você não é crente. Porque se você fosse, você ia saber o quão bom era viver com Jesus. Irmãos, eu tenho pena dos crentes normais. Por quê, pastor? Porque lá em cima, quando ele chegar no céu, você não der um glória com isso, eu vou sair correndo daqui. Sabe por que eu tenho um pleno dos crentes normais? Porque lá em cima, quando ele chegar no céu, o Espírito Santo vai olhar para ele e vai dizer: ô rapaz, vai começar a rir. Você não desfrutou daquilo que eu conquistei para que você desfrutasse. Aí as pessoas se prendendo em uma vida religiosa, quando Deus está dizendo assim: existe um rio para você nadar. Irmãos, eu decidi nadar nesse rio e vou te contar. Eu não me arrependo não, viu? Aonde eu chego, vidas têm sido alcançadas. Pregando o evangelho, aquilo que sai da nossa boca precisa gerar vida. Alguém está entendendo essa mensagem? Fecha teus olhos, irmão. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu estou igual um trator aqui por dentro. Eita, tem algo que está nesse meu coração que precisa fluir, que precisa chegar até você. E se você tem coragem para receber, levanta as tuas mãos. Você pode orar em outras línguas aí no seu lugar. Ei, você pode usar esse dom que Deus lhe deu.